Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Desligue o seu celular, guarde aí, se organize para isso. Mateus 18, verso 8. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, pastora, que palavra é essa? Mandando arrancar o meu olho, o meu pé. Às vezes as pessoas acham que a gente é muito radical quando a gente prega a palavra. E alguns irmãos falam assim, cadê o amor? Aqui está o amor. Assim é o amor. Aqui está o amor do Senhor por nós. E nessa noite, querido, eu gostaria que, em primeiro lugar, você entendesse que essa palavra é para mim e para você. Amém? Nós estamos, esses dias, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele nos cure e nos liberte. Você precisa disso? Eu preciso de mais da conta. E nós temos alguns sentidos que nós usamos até bem, a gente se vira bem com eles. E outros nós somos levados a pecar com eles. A semana passada nós vimos algumas coisas muito importantes a respeito dos nossos ouvidos. Quem estava aqui a semana passada? Levanta a mão. Então, vocês ouviram, amém, irmãos? E hoje nós vamos continuar. Então, como que é? Eu tenho 2 ouvidos, 2 olhos e uma... Por que será essa proporção? Deus não faz nada errado. Então, nós começamos a aprender sobre a língua e depois nós fomos para os nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos. E hoje nós vamos analisar algumas coisas a respeito dos nossos olhos. Amém? Quem tem olho bom aqui? O meu é ótimo, em nome de Jesus. Então, às vezes nós começamos a analisar esses sentidos e ficamos assim pensando, eu já sei usar, pastora. Eu sei usar. Eu sou controlado pelo Espírito. Eu sei me controlar. E hoje nós vamos aprender algumas coisinhas. A primeira coisa que eu queria meditar com os irmãos, que eu estava analisando lá, estudando, nós temos a formação da nossa visão, ela vai melhorando conforme nós nascemos. Um bebezinho que acabou de nascer, ele enxerga, mas ele não vê algumas coisas bem definidas. Tanto que menino pequenininho, eles não estranham a gente, porque eu acho que eles não vê direito. Entendeu? Hoje eu estava analisando isso. Porque depois eles vão crescendo, eles vão começando a estranhar as pessoas. Por quê? Porque aí eles começam a ver a fisionomia. E nós, quando nascemos de novo, nós temos uma visão parecida com a dos bebês. Nós enxergamos, mas tudo meio misturado. Nós enxergamos tudo meio, assim, igual eu quando tiro meu óculos, tudo embaçado, né? Porque o míope ele não enxerga de longe. E nós nascemos de novo, somos nova criatura, amém? Todos já aceitaram Jesus aqui como Senhor da sua vida ou não? Então nós nascemos de novo, amém? Nos tornamos bebês, nascidos de novo, novinhos, pele nova, tudo novo, que bênção. Só que a nossa visão não está muito aguçada. Nós chegamos, aprendemos algumas coisas, e depois, com o tempo, conforme nós vamos caminhando, a nossa visão vai se aperfeiçoando. Aí nós começamos a ver a fisionomia das pessoas. Sabe o que é a fisionomia, querido? Você começa a conhecer as pessoas de verdade como elas são. Aí nós já estamos maiorzinhos, nós começamos a estranhar as pessoas. Porque nós começamos a conhecer de fato quem elas são. Aí é a hora do estranhamento. Difícil essa fase, né?
Cheguei na igreja, achei que todo mundo é 100%. Aí eu descobri que igreja é hospital, que é lugar de doente. Por isso que eu estou aqui e o meu irmão está aqui. Aí eu começo a estranhar. Nossa, mas ele é irmão. Mas ele está na igreja, é crente. E eu começo a estranhar. Então, é uma sequência de acontecimentos na nossa visão natural que acontece na nossa vida espiritual. Amém? Até os 8 anos, a criança não está com a visão totalmente formada. Sabia? 8 anos, que termina tudo. Questão de cores, de contornos. E depois, até os 23 anos os homens, e até os 25 as mulheres, cresce o olho ainda cresce. Sabia? Depois só a orelha e o nariz. Sabia? É verdade. Depois, mais velho, sabe o que continua crescendo, irmão? Você vai encolhendo, você vai enrugando. Sabe o que continua crescendo? A orelha e o nariz. Sabia disso? Ah, pastor, você está brincando. Não, é verdade. Então, o nosso Deus é perfeito. Você crê nisso, irmão? Você tem isso no seu coração assim já resolvido? Ele cria todas as coisas de maneira maravilhosa. E aí, quando chega aos 25 anos, o olho para de crescer. Geralmente, nesse momento, quem tem problema de visão de miopia, astigmatismo, a miopia estaciona. E quando chega aos 40, eu não sei como vai ser, quando eu chegar eu te aviso, quando chegar aos 40, o olho começa a envelhecer. Aí começa a precisar dessa coisa linda aqui que eu sonhei em não usar. Porque você já começa a não enxergar muito bem de perto. Porque os músculos do seu olho já estão ficando velhos. E depois, mais velho um pouco, com 60, a catarata. O cristalino começa a ficar opaco. Então, isso é uma coisinha só, noções básicas da nossa visão. Tem muita coisa. Se a gente fosse estudar tudo, é muita coisa. Mas por que eu estou começando assim? Porque nós temos que entender que a nossa visão espiritual é tão importante, tão cheia de detalhes, como a nossa visão natural. Amém, irmãos? E isso é muito interessante. Hoje, quando eu estudava isso, eu achei muito interessante. Quando vocês estavam vendo o jogo, eu estava estudando sobre a visão. E eu achei muito interessante porque tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Tem muitas coisas parecidas. Então, tem algumas coisinhas assim que você começa a pensar. Então a visão tem algumas coisas boas e alguns problemas. Quem aqui é míope? Levanta a mão. Vocês sabem o que eu estou falando. Sabe aquela coisa que você tirou o óculos? Pode até fazer careta para você, que você não vê? Né? A miopia é assim. Então, nós temos alguns tipos de problema na visão. Quando o olho está perfeito, é essa sequência. Agora, pode aparecer alguns problemas. Então, tem os problemas hereditários. Quem tem miopia é hereditário. O que quer dizer isso na nossa vida espiritual? Eu herdei isso. Eu herdei alguns problemas. Eu trouxe algumas maldições que, quando eu aceitei Jesus, foram quebradas, mas às vezes eu não sei. Às vezes eu não entendi, eu não consegui lidar com isso. Esses são os problemas hereditários da nossa visão espiritual. E nessa noite nós vamos cancelar tudo isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos tomar posse de uma nova visão em Cristo. Nós temos também alguns problemas adquiridos. Tem pessoas que têm problemas na visão porque sofreram algum acidente, ou porque pegaram alguma infecção nos olhos. Alguns problemas mais graves, outros menos. Então são coisas adquiridas. Acidentes, exposição a produtos, a fatores de risco. Isso quer dizer a contaminação. Diga comigo, contaminação. A nossa visão espiritual, muitas vezes, ela é contaminada por visões distorcidas, por coisas que nós ouvimos, falamos e sentimos.
E nós precisamos quebrar tudo isso e limpar a nossa visão. Amém? Você quer ter a sua visão limpa, irmão? Amém. E uma outra coisa que eu queria pegar é o problema pela idade. O olho vai ficando velho, cansado. Minha mãe tem um problema no olho, que é uma mancha senil. Senil, você sabe, mancha de véio, no globo ocular. E ela perdeu a visão de um olho, está quase perdendo o outro, nós estamos tratando para tentar segurar. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes nós começamos a caminhar na nossa vida espiritual, e no começo nós estamos novinho em folha, nasci de novo, ainda não vejo nem a feição e os defeitos do irmão, estou zero. Aí depois eu começo a caminhar, e a minha visão vai envelhecendo, eu vou perdendo as características do novo homem, da nova criatura. E eu vou me tornando uma pessoa com a visão envelhecida, cansada, muitas vezes embaçada. Então, tudo isso, queridos, nós precisamos entender na nossa vida espiritual. Diga assim: os meus olhos são do Senhor. Amém? Precisa ser do Senhor para que não precise arrancar. Porque às vezes no meio do caminho, na nossa vida diária, nós somos assim, levados. E precisamos arrancar para não ir para o inferno. Então é melhor tratar do que arrancar. Você não crê, irmão? É melhor se deixar tratar do que ter que arrancar. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para nós nesses dias, para nos libertar, para que não precise ser arrancado e para que a gente não perca o céu. Amém? Então nós vamos entender algumas coisinhas a mais. Como você tem ocupado os seus olhos? Com o quê? Eu passo 6 horas por dia no computador. A gente tem percebido bastante como os irmãos passam tempo no celular. Esse aplicativo foi uma coisa, um termômetro ótimo, né, bem? O Maurício falou: como que pode? Eu falei: não, acho que já está grudado na palma da mão. E nós ficamos com os olhos fitos nisso. Como você tem aplicado o seu olhar? Diga assim: foi Deus quem fez meus olhos. Amém, irmãos? E tudo que Ele faz é para a glória dEle. Você crê? Então nós vamos aprender algumas coisas. Abra sua Bíblia comigo, 1 João. Lá no finzinho, não é a carta, não é o Evangelho, são as cartas. 1 João, capítulo 2. Depois dessa aulinha básica, vamos entender algumas coisas. Como nós temos ocupado os nossos olhos. 1 João capítulo 2, verso 15. Todos acharam? Amém? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? O que são os olhos? Os olhos são o caminho por onde a gente vê tudo. Amém? Já pensou se você não enxergasse? Que tristeza. Os nossos olhos sempre desejam aquilo que é agradável. O que você prefere olhar? Uma pessoa doente, à beira da morte, ou uma pessoa cheia de vida? O que é mais gostoso de ver? Morto igual vocês que estão agora ou cheio de vida? Cheio de vida? Os olhos procuram algo mais agradável. Os olhos é uma coisa normal. E é com isso que eu vou ver. Agora aqui o que a Bíblia fala? A concupiscência dos olhos, que é o que há no mundo. Aí você vai falar: pastor, o que é essa palavra? É trava-língua? Nós vamos entender o que é concupiscência. Presta atenção, não é para dormir não, abre o olho. Concupiscência, ambição ou desejo desmedido por bens materiais ou sensuais. Ganância por poder, dinheiro, cobiça. Então aqui quando fala
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, quer dizer, a ambição e o desejo desmedido dos olhos pelos bens materiais ou sensuais. Aí fala de poder, dinheiro e cobiça. E tem outras coisas mais, lascívia, tudo isso. Por que nós vamos nos deter nisso? A concupiscência é um desejo, uma ambição. Diga assim comigo, a concupiscência. Você consegue falar essa palavra? A concupiscência, fale. Não é pecado. Como assim, pastora? Não é pecado? Não, quando para aí não é pecado. Eu posso olhar e começar a desejar alguma coisa, mas eu posso, antes de pecar, desviar os meus olhos. Deu para entender? Então aqui não é o pecado, mas a concupiscência me atrai para o pecado, me leva ao pecado. Então às vezes nós pensamos assim, não, tudo aquilo que me atrai para pecar é concupiscência, é uma tendência que eu tenho pelos olhos. Eu tenho uma tendência, a concupiscência dos olhos. Qual é o seu problema, a sua fragilidade? Cada um tem uma. Eu tenho tendência a pecar por isso. Eu tenho tendência a fazer isso errado. Eu tenho tendência a ficar deprimido. Eu tenho tendência a ofender as pessoas. Eu tenho tendência a ser uma pessoa que, como é que chama? Rancorosa. Então, são os pontos que eu tenho que melhorar, que eu tenho que fortalecer. Então, a concupiscência é isso. Nós possuímos desejos. Todo mundo. Vocês têm alguma vontade aqui? Tem gente que tem vontade? Desejos? Sonhos? Tem sonhos? Ainda mais vocês que são novinhas, com essa cara mais linda. Eu, quando tinha essa cara mais linda, eu tinha um monte de sonhos, sabe, menina? Mas era tudo atrapalhado. Agora eu tenho que pensar bem, porque eu já estou assim do meio para o fim, entendeu? Então a gente começa a amadurecer. Nós temos sonhos, amém? Quem tem sonhos aqui, diga amém. Amém. Quem está vivo tem sonho. Tem desejos. Só que a partir do momento que aquele desejo se torna algo ruim, que me leva a pecar, aí sim, eu estou concretizando o pecado. Deu para entender? Então a concupiscência é uma ambição, um desejo, só que eu não posso deixar aquilo tomar conta de mim. Aquilo é uma tendência ao pecado. Mas se eu parar por aí, sabendo da minha fragilidade, sabendo da minha área, que eu tenho muita dificuldade, parou ali. Não concretizou. Tem uma frase de Martinho Lutero, muito interessante, que ele disse assim, você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Vocês estão entendendo? Não posso impedir. Veio, nossa, sem querer, veio aqui e pousou na minha cabeça. Mas o que eu posso fazer? Tirar logo, antes que ele faça ninho ou cocô na tua cabeça. Entendeu? Então, a questão da tendência ao pecado, todos nós temos, porque nós somos carnais, irmãos, e nós temos que lutar com isso todos os dias, amém? A nossa carne não converte, ela tem que ser o quê? Disciplinada. Para você ficar com o olho aberto para prestar atenção nessa palavra, seja disciplinado. Então, a concupiscência é isso. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E muitas vezes nós aplicamos nossas energias, nosso olhar, nosso tempo, em coisas que nós sabemos que vão nos levar a pecar. E nós continuamos com isso e não fugimos dessa ocasião. Diga assim, os meus olhos são do Senhor. Amém, irmão? Então ninguém peca sem uma origem. Ninguém peca porque, hoje, sabe o que aconteceu? Aconteceu, de repente, pequei. Não, é uma preparação. A concupiscência, a tendência que eu tenho ao erro, é uma preparação. Vou dar um exemplo para que vocês entendam muito bem. Se a pessoa tem uma tendência à pornografia, impureza, o que ela faz? Ela começa a ver fotos, ela começa a ver outras coisas, ela começa a ouvir também muitas vezes, e ela vai indo, o que acontece? Peca. Só de olhar, já pecou, a Bíblia fala. Aquele que olhar para uma mulher com pensamento impuro, já prostituiu com ela.
Vocês estão entendendo? Outro dia uma pessoa virou e falou assim, pornografia não é pecado, eu não estou deitando com aquela mulher. Eu sou fiel à minha esposa. Não é fiel, é pecado. É pecado, é traição. Então nós precisamos entender que se eu paro ali, pastor, olha, eu tenho essa área frágil na minha vida e eu preciso vencer isso, então tá bom, eu vou orar, vou me posicionar, fugir da ocasião, aí sim, não é pecado. Eu vou vencer isso. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Que cara feia é essa? Tá difícil para você engolir isso? É melhor do que ter que arrancar o olho. E eu quero te dizer uma coisa, querido. O próprio Deus pode fazer isso por você. Se você continuar brincando de usar os seus olhos em qualquer coisa. É muito sério isso. A concupiscência dos olhos. E fala aqui, é muito interessante esse versículo, porque no 17 fala assim, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, eternamente. Isso é vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Você quer passar a eternidade onde? No céu ou no inferno? Eu quero ir para o céu, preciso demais dar conta. Tem dia que eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu falo, não vou fazer porque eu preciso ir para o céu. Você não faz isso? Tem que fazer todo dia. Aí eu quero falar alguma coisa, não vou falar porque eu preciso ir para o céu. Eu quero olhar alguma coisa, não vou olhar porque eu preciso ir para o céu. Ai, pastora, mas você faz isso por obrigação? Não, eu faço isso porque eu tenho um compromisso com Deus. E eu sei que eu preciso do céu. Tem uma musiquinha que a gente canta com as crianças, o céu é um lindo lugar. Eu quero ir para esse lugar. Então é muito claro. Irmãos, nós fazemos de conta que não entendemos. Nós queremos fazer de conta que as coisas são complicadas, porque nós não queremos aplicar o nosso coração e a nossa vida ao que diz a palavra. E a palavra é muito clara. Diga assim, os meus olhos são do Senhor. Amém? Abre comigo lá em Gênesis, capítulo 3, para a gente meditar mais um pouquinho. Gênesis 3, 6. A nossa alma tem uma tendência de gostar de coisas bonitas, agradáveis aos olhos. Vamos lá. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele, o trouxa, comeu. Não está aqui, eu estou falando. O pamonha comeu. A encrenca comeu primeiro e o pamonha comeu depois. Ele saiu da posição dele e ela saiu da posição dela. O que que fala aqui? Vendo a mulher, diga comigo, vendo. Eu vejo com o quê? Com os... Ai, que coisa óbvia. É. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. E o que que ela era mais? Devia ser bonita, agradável aos... O diabo não vai te apresentar nada feio. O diabo não vai mostrar a fuça dele para você. Ele não vai mostrar o quanto ele é nojento e asqueroso. Ele vai mostrar algo que pareça bom para você. Uma amizade que pareça boa. Uma atitude que pareça boa. Uma rebeldia que pareça boa. Um pecado que pareça bom. A Bíblia fala que a mulher, a prostituta, as suas palavras começam doces como mel, mas depois elas viram fel. Então nós precisamos entender que o inimigo não vai mostrar nada agradável, feio, ele vai mostrar agradável, bonito, sedutor. Não vai vir um bofe atrás de você, vai vir uma coisa melhor. Para que você olhe, oi, tudo bem? É assim. É assim que ele trabalha. E nós somos tão bobinhos que nós achamos que Deus está preparando algo bom para nós quando nós caímos nesse laço. Eva foi tão ridícula que ela olhou, boa para dar conhecimento e agradável aos olhos. Tontinha. Caiu no laço.
E o tontão foi atrás. Quantos homens estão sendo levados a pecar através da vida das suas mulheres, inconsequentes, preocupadas só com a aparência, preocupadas com o bem-estar? Quantos homens estão se desdobrando a trabalhar em 3 serviços para dar o luxo às suas mulheres, que talvez não seja necessário tanto? Quantas mulheres estão se desdobrando para fazer o desejo, realizar o desejo dos homens, dos maridos, que elas sejam escravas, escravas em todas as áreas, porque eles veem a pornografia e querem que elas façam igual. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que se me faz pecar, vai me levar para o inferno, tem que arrancar. Aquilo que na minha vida me leva a pecar, eu tenho que arrancar, porque nós pensamos que somos mais fortes do que realmente somos. Nós vamos deixando. Não, mas isso eu já venci, pastor. Não, eu sou forte nisso. Não, isso para mim, não tem problema. É só irmãozinho fraco que cai nisso. A Bíblia fala, quem pensa estar em pé, como que é mesmo? Cuide para que não, mas não é quem está em pé, é quem pensa. Quem pensa estar em pé. Então, essa questão de aparência é muito séria. Tome cuidado. Se você se preocupa tanto com a aparência, tanto física como das coisas, abra os seus olhos espirituais. A concupiscência dos olhos é algo que nós precisamos cortar pela raiz. Abra comigo sua Bíblia, Mateus 5. Que eu quero ler aquela palavra que eu citei aqui. Mateus 5, 28. Que eu acho muito importante alertar. Tem algumas coisas que eu quero colocar como alerta para a igreja nessa noite. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Você entendeu? Diga amém. Amém. Às vezes nós achamos que, quando diz uma coisa dessa, é muito radical. Eu quero me deter algum tempo, nós temos alguns adolescentes aqui na igreja, mas é bom que eles entendam também. Diga comigo, pornografia. Nós precisamos entender que isso é um pecado. E eu vou te dizer, se você tem vício disso, não arranque só um olho seu, arranque os 2. Se ela vem pelo computador, quebre o computador. Se ela vem pelo celular, jogue o seu celular no lixo. Espedaça ele. Se ela vem por pessoas que você convive, pare de conviver. Se ela vem por situações que você se expõe, pare de se expor. Porque é melhor entrar cego no céu do que com os 2 olhos ir para o inferno. Se você olhar para uma mulher ou homem, tanto faz aqui. As mulheres não estão livres disso. Com intenção impura, concupiscência dos olhos, você já adulterou com ela. Eu quero tratar isso porque está uma coisa muito escandalosa nesses últimos dias. Porque antigamente eu tinha que comprar uma revista. Hoje não. Hoje tem acesso na internet a tudo o que quiser. E eu quero alertar os pais dos adolescentes, das crianças, dos jovens. Deus vai requerer o sangue dos seus filhos de você. Se você deixar eles livres para isso. Tome muito cuidado. Mas ele tem um computador só para jogar joguinho. Eu dou meu celular um pouquinho para ele, só para ele jogar um joguinho. Não dê! Não é hora disso. Criança com celular na mão. Criança com computador. Presta atenção. É a mesma coisa que você dá um revólver. A gente, às vezes, critica tanto aqueles loucos, daqueles extremistas, que põe as crianças pequenininhas para guerrear com uma metralhadora. Você faz isso com o seu filho todo dia. Quando você deixa ele ter internet na mão, celular de último tipo na mão,
computador para que você tenha sossego. Educa o seu filho. Para que você gerou ele? Se você não vai dar conta dele. Então não tivesse tido esse filho. Se você teve, você vai ter que dar conta do sangue dele, enquanto estiver embaixo da sua responsabilidade. É muito sério isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Pelos olhos, diga, os meus olhos são do Senhor. Amém, irmãos? E quando João fala aqui da concupiscência dos olhos, o que ele queria alertar? Que o pecado entra através dos olhos. Conforme o que eu vejo, a visão que eu tenho das coisas. Nós às vezes pecamos porque nós olhamos para uma pessoa julgando a pessoa. Nós às vezes pecamos porque nós olhamos para uma pessoa não gostando do jeito que ela faz. Se você sabe fazer melhor, pegue e faça. Nós precisamos entender qual que é o propósito dos nossos olhos. Os nossos olhos, como os nossos ouvidos, foram criados pelo Senhor. E Ele cria tudo para a honra e glória do nome dEle. Amém, querido? E se Ele não está sendo glorificado, arranca. Arranca o que for preciso de dentro da sua casa. Arranca o que for preciso da sua vida. Porque os olhos vão nos levar para o inferno. Se nós damos um espaço na nossa mente para essa concupiscência, a consequência não pode ser outra senão o pecado. Às vezes alguém fala assim, nossa, mas você acredita, largou da esposa, ou largou do esposo, como que aconteceu isso? Era crente. Aconteceu lá atrás, com o preparo para o pecado. O pecado não é uma coisa que acontece assim da noite para o dia, não. Tem alguns que são na hora, mas é um preparo. E João estava aqui alertando isso. É o preparo para o pecado. Sabe aquele dia que você fica à toa, igual Davi ficou? Davi tinha que estar na guerra, não tinha? O que ele ficou fazendo lá na casa dele? Dormindo até tarde. As irmãs e os irmãos que gostam de dormir até tarde aí. Ficou lá à toa, com as pernas para cima. Levantou, viu a mulher pelada lá embaixo tomando banho. Outra sem vergonha. O que ela tinha que estar fazendo lá? Vai tomar banho dentro de casa. Não, era cultura. Maurício já veio feio para mim. Estava à toa. Não estava fazendo o que era o compromisso dele. Não estava fazendo o que era a obrigação dele. Muitas vezes o diabo nos pega nisso. Você está cumprindo com as suas obrigações? Você está fazendo o que você tem que fazer? Os estudantes estudando, os que trabalham trabalhando, os que têm ministério exercendo o seu ministério, os que não têm criando vergonha, entendendo que todos foram chamados. Não fique à toa, querido. Você é presa fácil do diabo. Quando você fala, não, preciso cuidar das minhas coisas. Sabe quais coisas que Davi cuidou? Do pecado. Porque depois que ele pecou, ele teve que mandar matar o marido. Pecou de novo. O filho morreu. Toda ociosidade leva ao pecado. E nós precisamos entender isso na nossa vida. O que tem te levado a pecar, querido? Trabalhar demais ou não trabalhar? Falar demais ou não falar? Agir demais ou não agir? Toda falta de equilíbrio nos leva ao pecado. É concupiscência. É uma tendência. Nós somos aquilo que nós vemos. Eu quero dar um exemplo aqui. Se nós vivemos vendo filme de violência, eu fico violento. Tem muita criança aí que fica lutando ali, ó, depois do culto, porque eles jogam videogame de violência, vê desenho de violência, e os pais estão achando lindo. Ai, não, olha, mas ele está tão esperto, tão sabido. Eu sou o que eu vejo. O que você tem visto? O que você tem assistido? O que você tem ouvido? Vai entrar. E vai virar vida na sua vida. Aquela pessoa que olha muito as coisas impuras, ela vai ser impura. A pessoa que convive com muita gente que tem inveja de tudo. Outro dia, uma pessoa fez um comentário interessante comigo. Falou assim, pastora, esse serviço que eu estou, o povo morre de inveja um do outro e cada um quer ser melhor que o outro. Eu não aguento isso aqui.
E eu fui para casa e fiquei pensando, esse negócio ficou martelando na minha cabeça, e hoje, quando eu estava preparando essa palavra, acredita que eu lembrei? Eu lembrei disso aí, que essa menina me falou. Porque às vezes nós convivemos com muita gente desse jeito, nós ficamos vendo muito isso, nós ficamos iguais. Mulheres ocas, vazias, que só pensam em aparência, puxa daqui, retoca dali, não que seja proibido. Você tem coragem de fazer plástico, irmã? Faz, pode fazer. Barriga de tanquinho, eu tenho também. Depende do modelo que você queira. Só que nós precisamos entender que tudo que é excesso de vaidade, excesso de medo, excesso, é prejudicial e nos leva a pecar. Nós somos aquilo que nós vemos. Qual é a visão que você tem de você mesmo? Quando você olha no espelho, o que você acha de você? E do seu interior? O que você acha da sua família? Qual é a visão que você tem da sua família? É uma bênção? Você sempre só vê os defeitos? O que você acha dos seus filhos? Qual a visão que você tem dos seus filhos? Será que você é aquele pai trouxa, que os seus filhos te contam uma historinha e você cai na deles? Eu tenho uma regra comigo, e eu quero passar essa questão para vocês, para que vocês, pais, tenham mais cuidado. Até que me prove o contrário, o que eles estão falando não é verdade. Pastora, você duvida das suas filhas? Até o fim. Na hora que eu vi que está tudo certo, estou em paz. Por quê? Porque é minha obrigação saber o que está acontecendo. É minha obrigação educar os meus filhos no caminho do Senhor. É minha obrigação discipliná-los quando necessário. Às vezes tem pai que a gente vai chamar a atenção do filho aqui na igreja, eles não têm coragem de falar. Porque sabem que vão levar mais uma. Mas eles olham a criança e vão embora. Querido, se alguém está te ajudando a educar, dê glória a Deus. Só que eduque o seu filho. Verifique. Investigue, vá atrás. Se for preciso, tire o que ele gosta. Você não vai ser ruim, você vai ser bom para ele. A disciplina na hora não parece agradável, principalmente com os adolescentes. Eu quero alertar os pais aqui de adolescentes. Tem pai de adolescente que a gente chega e fala, ô irmão, seu filho fez isso, vamos ver. Meu filhinho? Esse não é o meu filhinho. Você está enganada, pastora? Meu filho não faz isso, porque ele falou para mim que é assim, assim, assim. Nós somos aquilo que nós vemos. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo, Salmo 101. O pessoal pode subir. Salmo 101, verso 3. Nós temos que fazer um propósito de santificar os nossos olhos. Nós temos que fazer um propósito de santificar os nossos olhos para que o céu seja a nossa parada próxima. Salmo 101, verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Isso tem que ser um propósito na nossa vida. Sabe por que as pessoas se desviam? Sabe por que num dia de jogo a pessoa prefere ficar lá do que vir para cá? Por isso aqui, ó. Pastora, não pode assistir jogo? Pode, irmãos, pode até torcer. Só não pode falar palavrão. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. É posicionamento. É posicionamento. Aquilo que eu mais vejo, que eu mais contemplo, que eu mais alimento, é o que cresce. É posicionamento. Último versículo, Mateus 6, 22. Estou acabando já. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Os olhos são a lâmpada do corpo. Quer dizer que às vezes alguma enfermidade física em você é resultado da sua maneira de olhar as coisas. E até de julgar as pessoas. Tome cuidado. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Sabe, pessoas amarguradas, entristecidas, derrotadas, murmuradoras, geralmente são os olhos ruins. Só olha pelo lado ruim, só vê os defeitos, só vê as preocupações, as dificuldades. E nessa noite eu quero te convidar, querido, a consagrar os seus olhos ao Senhor, para que não precise arrancá-los. A consagrar o seu coração, a sua mente, os seus ouvidos, a sua boca ao Senhor, para que nós sejamos achados fiéis e o nosso lugar seja o céu. Se algo te faz pecar, vamos largar desse trem hoje. Pastora, só nem imagino o vício que eu tenho. Larga-o hoje, irmão. Deixa para amanhã não. Às vezes Jesus volta essa noite. Ou às vezes Ele te chama. Nós não sabemos. Temos que ter certeza da nossa salvação. Então nessa noite, em primeiro lugar para mim essa palavra. Depois para cada um que está aqui. Vamos pôr nossa casa em ordem. Vamos santificar os nossos olhos. Vamos santificar os nossos sentidos. Para que Deus olhe para nós e se agrade de nós. E que nós sejamos pessoas cheias do Espírito e da luz do Senhor. E não cheias de trevas. Amarguradas. Aquelas pessoas que ninguém quer estar junto. Não, Deus me livre. Chego perto dessa pessoa, só murmura, só fala mal dos outros. Só vê coisa ruim. Quero estar com essa pessoa, não. Que nós sejamos aqueles que todos queiram estar perto, caminhando juntos. E eu quero dizer uma coisa para você: pare de mentir. Para você mesmo e para as pessoas. Não adianta mentir. Não adianta mentir. Você se torna filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. E se eu minto, eu me torno filho do diabo. E o filho do diabo vai para o inferno, não é para o céu. Então para de enganar, de dar desculpa, de mentir, de ludibriar as pessoas, passar a perna nas pessoas. Quem é que vende? Não minta, seja verdadeiro. Quem é que trabalha? Seja verdadeiro. Tudo isso vai ser bênção. Se você quer consagrar os seus olhos, santificar a sua vida, fique de pé. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos nessa noite...